Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa vir falar conosco sempre por intermédio da sua santa e poderosa palavra. Palavra que é poderosa para transformar os corações. Palavra que é poderosa para nos fazer andar sobre as águas e transformar totalmente a nossa forma de pensar, que dá sabedoria àquele que não tem entendimento e que traz um testemunho novo às nossas vidas e ao nosso coração. Vamos lá? Vamos ver o que Deus tem para falar conosco. O texto hoje para nossa breve conversa, para nossa breve meditação, encontra-se no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Eu quero ler com vocês a partir do verso 8 em diante. Diz assim: Cheio do Espírito Santo, Pedro lhes respondeu: Autoridades e líderes do povo, estamos sendo interrogados hoje porque realizamos uma boa ação em favor de um aleijado. E os senhores querem saber como ele foi curado? Saibam os senhores e todo o povo de Israel que ele foi curado pelo nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos. Pois é a respeito desse Jesus que se diz: a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, se tornou a pedra angular. Não há salvação de nenhum outro, não há nenhum outro nome debaixo do céu. Quero repetir, não há nenhum outro nome debaixo do céu. O nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus tem poder. Em toda a humanidade, por meio do qual devamos ser salvos. Irmãos, esse aqui é Pedro falando logo depois que eles foram cheios do Espírito Santo, e eu gosto sempre de mencionar que o livro de Atos é um livro da transição, ou seja, a ponte entre Jesus e os seus mensageiros, os seus apóstolos, que vieram trazer essa mensagem que salve, que liberta e que cura e que é poderosa para nos sarar de todo o mal que tem dentro dos nossos corações. Eles vieram numa saga, ou seja, numa odisseia. Ficaram 10 dias orando, foram cheios do Espírito Santo, os confundiram com bêbado. Logo depois Pedro começou a pregar, houve um acréscimo de 3.000 pessoas, saíram novamente para orar pelo templo. Pedro e João pegaram um aleijado, que é esse que está em questão no capítulo 3, e o curaram. Pedro ali num ato milagroso, o primeiro talvez de Pedro sozinho, por ser cheio do Espírito Santo, junto com João, começa ali justamente vamos dizer, a jornada de milagres e sinais através dos apóstolos, por meio do Espírito Santo, por meio de Deus, numa ação do Espírito Santo, e se transformando, se unindo à igreja fiel de Jesus Cristo, que hoje nós vemos espalhada pelo mundo inteiro. Só que isso trouxe repercussão, e eles, diante das autoridades, foram presos, e agora eles estão sendo interrogados, ou seja, perseguição por ser cristão, perseguição por cuidar de almas, perseguição por amar o nome de Jesus. Isso acontece com todos nós. Vamos lá? Vamos trazer para a nossa vida? Fala: cheio do Espírito Santo, Pedro lhes respondeu: autoridades e líderes do povo. Pedro não estava falando com qualquer um, mas também Pedro naquele momento não era o mesmo. Cheio do Espírito Santo. Lucas faz questão de falar que Pedro está cheio do Espírito Santo, irmão. Ou seja, Deus usa pessoas simples e comuns, como simples pescadores que andaram com Jesus. E aqui no versículo 13, a palavra fala que quando os membros viram quem estava falando e que eles tinham andado com Jesus, se impressionaram. E aqui não é qualquer um que está vendo, são os líderes do povo. Aqui ele representa as autoridades máximas de Israel naquele momento, os mesmos que prenderam e castigaram Jesus. Então Deus usa ainda os seus mensageiros para falar. Deus usa ainda os seus mensageiros para anunciar aquilo que ele está fazendo, irmão. Em Jó capítulo 33, versículo 14, fala que Deus fala e fala o tempo inteiro, mas nós não percebemos, normalmente pela dureza do nosso coração, endurecido pelo pecado. Mas eu quero ler com vocês um versículo que está em Salmo 104, versículo 4, porque tem a ver com a história desse mensageiro específico, que é Pedro em questão, que diz assim: que fazes do vento os teus mensageiros, de um fogo abrasador os teus ministros? Vocês percebem que Deus usa tudo para trazer a sua mensagem? Os ventos falam das circunstâncias ao nosso redor, e o fogo abrasador fala justamente
do fogo do Espírito Santo que incendeia nós por dentro, a nos mover, a fazer, a correr pelo certo, irmãos. Mas a palavra continua falando que, fala assim, ó, estamos sendo interrogados hoje porque realizamos uma boa ação em favor de um aleijado e os senhores querem saber como ele foi curado. E Pedro começa a sua mensagem reconhecendo que eles são autoridades, que eles são líderes, mas ele também descreve que eles fazem uma boa ação, irmão, que há uma boa ação sendo executada. E na passagem terrena de Deus, na forma de Jesus Cristo de Nazaré por Deus, nós percebemos que muitas coisas que aconteciam entre seus milagres era ele curar os cegos e os aleijados. Os cegos falam daquele que querem caminhar, mas que não conseguem enxergar o caminho que vão caminhar. E os aleijados fala justamente daqueles que foram paralisados por Satanás ou normalmente pelos seus pecados. Então fala daquele que até sabe o caminho que deve andar, mas que não consegue, que está paralisado pelo pecado. Então toda vez que Deus usa alguém, meu irmão, para levantar, para fazer uma boa ação para essas pessoas, em favor dessas pessoas que estão paralisadas pelo medo, pela vergonha, pelo pecado, que estão cegas no caminho, independente do milagre que esteja acontecendo, haverá questionamentos, irmão. Haverá questionamento daqueles que falam muito e não tem nada a dizer, que até são autoridades sobre a nossa vida, que exercem autoridade, mas normalmente falam muito e não movem uma palha. Nós percebemos que aquele aleijado ele era colocado todo dia na porta do Templo Formosa. Para quê? Para ficar mendigando. E quantas pessoas têm vivido assim, meu irmão? Quantas pessoas, minha irmã, têm vivido à sombra da mendigância, sabe, se contentando com migalhas, se contentando com momentos enquanto pode ter um propósito lindo diante do Senhor. Quantas pessoas têm vivido à margem da sociedade porque outras pessoas colocam elas ali justamente para elas ficarem na situação de mendigo. Mas Pedro resolveu fazer uma boa ação. E sempre haverá, meu irmão, sempre haverá esses. Olha, eu quero ler com vocês um versículo que está no livro de Judas, o penúltimo livro, é um capítulo único. Judas tem um capítulo único, eu quero ler com vocês o versículo 22, o que Judas fala. Esse Judas aqui fala justamente daqueles que atacando aqueles que ensinam falsamente a uma igreja que estava sendo atacada por falso ensino. Então Judas 1:22 fala: tenham compaixão daqueles que duvidam. Tenham compaixão daqueles que duvidam. E Pedro está fazendo isso, irmão. Embora não pareça, Pedro está pregando para eles. Está pregando o nome de Jesus, oferecendo salvação. Toda vez que nós pregamos e ministramos uma palavra, seja com a nossa atitude ou seja com as nossas palavras, nós estamos ministrando salvação. Para quê? Para que nós venhamos a confiar no Senhor. Esses homens aqui duvidam, irmão. Esses homens duvidam ainda do nome de Jesus. Por isso que estão atacando a igreja. Por isso que estão atacando com muito fervor, querendo parar, porque não sabem o que atacam, irmão. De fato não sabem. De fato não sabia. Eu quero ler com vocês Provérbios capítulo 3, do versículo 5 a 8, para vocês verem o que fala. Fala assim, ó: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie na sua própria capacidade e entendimento. Lembre-se de colocar Deus em primeiro lugar em todos os seus caminhos e Ele guiará os seus passos e você andará pelo caminho certo. Não fique cheio de si pensando que a sua própria sabedoria é a razão do seu sucesso. A verdadeira sabedoria é temer ao Senhor, e o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e evitar o mal. Se você fizer isso, o seu corpo terá saúde, e os teus ossos vigor para enfrentar a vida. E ele está falando justamente de um enfrentamento, de colocar Jesus em primeiro lugar. Tudo que começa com oração, tudo que começa com confiança em Deus, irmão, vai terminar em vitória, independente do meio do caminho, daquilo que você esteja passando, meu irmão. E essa palavra é uma palavra de encorajamento para aqueles que têm visto a sua vida dar errado em tudo. Essa mensagem, essa palavra, ela vai de encontro ao coração daqueles que têm visto a dificuldade aumentar. Eu estou pregando aqui para pessoas que têm visto o impossível e eu quero profetizar, meu irmão, Deus vai visitar o seu impossível. Minha irmã, Deus vai visitar o seu impossível e segurar pela mão e transformar em realidade. Olha o que a palavra fala: saibam os senhores e todo o povo de Israel que ele foi curado pelo nome de Jesus Cristo. Aleluia! Aleluia!
E aí Pedro trouxe a verdade. A verdade, ele é mensageiro, está cheio do Espírito Santo, ele não tem poder nenhum. E ele não quer glória humana. E nós podemos ver que um verdadeiro mensageiro, irmãos, ele aponta sempre para Jesus. Isso é uma característica, sabe? Ele não está preocupado com os sons dos aplausos, ele não deixa se embriagar pelo som dos aplausos, ele não tem obsessão pelo palco. Ele tem fome e sede de justiça. Bem-aventurados são os que têm sede de justiça, porque esses serão fartos. Esses de fato serão fato. Então, o nome de Jesus há poder. O nome de Jesus que há poder para curar toda mazela, irmão. Toda mazela, todo mal que você vê pela sua caminhada. E olha que nós temos caminhado diante de muito mal, não é verdade, irmão? Nós temos visto muita coisa ruim, mas em Mateus 28:19 diz que toda a autoridade foi dada ao Senhor Jesus depois que ele ressuscitou dos mortos e completou a obra da cruz. E ele está falando isso da própria boca, ressurreto, diante dos discípulos. Agora, olha o que a palavra vem falar, irmãos. Eu gosto disso, porque fala assim, pelo nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos. É poderoso isso, não é? Consegue enxergar? A quem vocês crucificaram, a quem vocês condenaram, a quem vocês apontaram um dedo, a quem vocês julgaram. Mas se nós andarmos de mão dada, quem é que vai sacar as armas? Sempre existem, né? Os dedos apontando. Irmão, nós precisamos aprender algo com isso. Nem tudo que a terra aplaude, o céu aprova. Agora, nem tudo que os homens rejeitam não quer dizer que seja desaprovado por Deus. A rejeição dos homens é aquilo que Deus está aprovando. Crucificaram, condenaram, reprovaram Jesus. Mas Deus o aprovou. E é isso que importa, no final das contas. É isso que importa, irmão. Eu gosto do apóstolo Paulo porque ele teve um encontro com Jesus, as escamas caíram e ele era um dos perseguidores, um desses líderes fariseus que agiam, sabe, de forma dissoluta, procurando só fazer o mal, não se importando, provocando muita dor pelo caminho que espalhava, muita, mas muita dor, até as suas escamas caírem, até ele de fato ter um encontro verdadeiro com o mestre. Nada melhor do que ter um encontro verdadeiro com o mestre. E eu gosto quando ele vai escrever com Coríntios. Eu quero ler alguns versículos, separei para vocês. Quero começar com o versículo 18, que diz bem do que Pedro está pregando aqui. Ele fala assim, sei perfeitamente, bem como parece loucura, aqueles que estão perdidos quando ouvem a mensagem da cruz. Nós, porém, que somos salvos, reconhecemos que essa mensagem é o próprio poder de Deus. E no versículo 21 ele fala, Deus em sua sabedoria, e a sabedoria de Deus ela é infinita, olha, providenciou para que o mundo nunca encontrasse a Deus através da sabedoria humana. E então ele se manifestou e salvou todos que creram em sua mensagem. Essa mesmo que o mundo considera mensagem. E a pregação ela é uma loucura, irmão, para o mundo. Nós vemos, sabe, uma virgem que dá a luz, nós vemos o machado caindo do céu, nós vemos um homem martelando 100 anos uma barca. Você já construiu sua arca, meu irmão? Você já construiu sua arca, minha irmã? Falando que vai chover num tempo que não choveu e que o mundo estaria condenado. Nós vemos também, um homem como Paulo, sabe, fariseu, sendo convertido e amando Jesus Cristo de todo o coração. E essas são as coisas loucas, irmão, que nós cremos. Nós cremos que o mar se abriu, nós cremos que Elias orou e o fogo caiu do céu. Nós cremos em anjos e sabemos que tem muitas pessoas sendo influenciadas pelo mal, pelo demônio, tomando más atitudes, escolhendo o mal, mas nós cremos que essa palavra ela é loucura e que ela pode salvar. Pelo nome de Jesus, pela cruz. A igreja sem a cruz, ela enfraquece, irmão. E no versículo 27 e 28 ele diz o seguinte: pelo contrário, Deus deliberadamente escolheu-se das coisas loucas do mundo, a valer-se das ideias que o mundo considera loucura, para envergonhar aqueles indivíduos que o mundo considera sábio.
e grande. E escolheu o que o mundo acha fraco para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que é insignificante e desprezado pelo mundo e que não é levado em conta absolutamente nada, e o utilizou para reduzir a nada aqueles que o mundo consideram grandes. Jesus Cristo, quando esteve aqui, irmão, ele sempre foi desprezado, rejeitado, e todos nós vamos passar por essa caminhada. Foi traído. Então, não ligue com o que você está passando agora, irmão. Só está fazendo parte de um processo que está te conduzindo e te ensinando a amar. Olha o que ele fala, Pedro, em sequência. Ele usa a escritura. Uma parte de Isaías fala: pois é a respeito desse Jesus que se diz: a pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular. Irmão, a pedra que os construtores... E tem muita gente construindo muita coisa por aí, não é verdade? Mas sem a ajuda de Deus. Agora nós não. Nós queremos colocar a pedra angular, que é a pedra inicial. Lembra quando eu falei que tudo que começa com oração termina em vitória? E é a pedra final. Então, Deus não precisa, irmão, de fato, de ajuda humana para fazer o que Ele quer. Não precisa. Ele é que se tornou a pedra angular. Ele que está construindo algo muito grande, um caminho novo e vivo para o céu. Por meio daqueles que o mundo despreza. Por meio daquilo que as pessoas falam que não é o certo. Por meio daquilo que as pessoas, que a sabedoria humana, sabe? As vivências de pessoas que talvez nem tem uma história para contar, mas que não acreditam porque não conseguem dar o primeiro passo. Te desprezam, aquilo que o mundo despreza, a razão humana. Então Deus não precisa de ajuda humana para fazer o que quer. Irmão, em Jó 23, versículo 13, fala que se assim Deus quiser, assim Ele o fará. Eu quero repetir, se assim Deus quiser, assim Ele fará. Olha, e a palavra continua falando: não há salvação em nenhum outro, não há nenhum nome debaixo do céu. O nome mais poderoso, o Rei do Rei, o Rei da Glória, que é capaz de transformar maldição em bênção, que é capaz de realizar o impossível, que é capaz de expulsar todo o mal, que é capaz de fazer o paralítico andar. Aquele que está paralisado nos seus pecados é poderoso para perdoar, é poderoso para fazer o cego enxergar, aquele como que as escamas não caíram nos olhos ainda. Ele é poderoso. Irmão, Jesus é suficiente. Paulo fala em Romanos capítulo 10, versículo 10, que todo aquele que confessar o Senhor Jesus com a boca, ele se torna o seu Senhor, e que crê no seu coração que Ele ressuscitou dos mortos será salvo. Será salvo, irmão. Olha, em Lucas 19:10, Jesus fala que Ele não veio para os que são salvos, mas sim resgatar os que estão perdidos, para salvar os que estão perdidos. E Jonas também repete isso em sua oração, lá de dentro da boca do peixe, quando ele reconhece que está perdido. Fala: somente do Senhor vem a salvação, Jonas 2:9. Mas eu quero ler com vocês para ilustrar esse versículo. Verdadeiramente João, o apóstolo João, ele tem uma visão diferenciada daquilo que é, e ele exprime isso no capítulo 1, no versículo 12, pregando aos gnósticos. Ele fala: mas a todos que o receberam, aos que creram no seu nome, Ele lhe deu o direito de se tornarem filhos de Deus, que creram no seu nome. E Pedro passou por esse processo, irmão. Pedro passou, olha, quem está falando aqui, ele fala em toda a humanidade por meio do qual devemos ser salvos. Todos, devamos, ele se inclui. Por quê? Porque ele passou pelo processo, irmão. Pedro agora sabia exatamente quem era. Eu gosto aqui quando ele fala no versículo 20, ele fala assim: não podemos deixar de falar de vimos e ouvimos. E esse Pedro é o mesmo Pedro que negou Jesus 3 vezes. É o mesmo Pedro que passou pelo processo, que disse amar Jesus muito e que morreria por ele. Até tirou a espada da bainha e cortou a orelha de Malco, mas que passou por um processo doloroso e que negou o nome de Jesus, que de fato negou o nome do Senhor.
Mas para isso ele passou por processo, irmãos. Ele recebeu palavra, duvidou da palavra. Em Mateus capítulo 14, a palavra fala que eles atravessaram o mar da Galileia por uma ordem de Jesus, mas Jesus ficou fora do barco. E isso, as tempestades, os ventos começaram a assolar e provocaram ondas enormes. E eles começaram a remar e não saíram do lugar. Muitas pessoas estão assim, remando e não conseguem sair do lugar. E isso tem trazido um enorme cansaço de não ver as coisas acontecerem. E pelo contrário, a tempestade só fica pior. Quando de repente Jesus apareceu de frente para eles. Mas é poderoso porque ele sabe do poder que tem esse nome. Ele teve uma experiência com ele. E quando eles vieram, os discípulos ficaram aterrorizados que estavam em cima do barco. Falaram, é um fantasma. Quantas vezes nós olhamos para todo o mal ao nosso redor e pensamos que é o diabo agindo. E assim até os ventos vinha do poder de Satanás, porque Jesus jamais repreenderia um vento que vem do Pai. E o Pai tem o poder de trazer um vento. Agora, eles falam, é um fantasma. E Jesus diz, sou eu. E no versículo 28, Pedro fala, se és tu mesmo, manda-me ir sobre a água. No versículo 29 ele fala, venha. Mas no versículo 30, Pedro começou a duvidar. Ele até andou um pouco sobre as águas. E a palavra fala, reparando-se na força dos ventos e como as ondas se agitavam, duvidou e afundou. E quantas vezes nós duvidamos e afundamos, quantas vezes nós passamos por processos muito difíceis, afundamos em verdade e afundamos, mas Pedro tinha de fato uma promessa. Em Mateus capítulo 4, no versículo 19, Lucas capítulo 4, eu não me lembro agora, mas Jesus fala, te farei pescadores de homem. Mas como que nós nos tornamos verdadeiramente pescadores de homens, irmãos? Quando somos pecados por Jesus. Por isso Jesus permitiu que ele fosse. Jesus sabia que ele não tinha força para chegar até o final daquela caminhada sobre as águas. E ele afundou para ser pescado. Jesus estende a mão no versículo 31 e o pega e o exorta, fala, homem de pequena fé. É verdade. Mas o pesca, porque para pescar homens é necessário ser pescado pelo mestre. Para pescar homens, e é isso que ele está fazendo agora. Ele conhece o nome. Ele teve uma experiência, e não só uma, várias experiências com o mestre. Várias experiências com o mestre. Eu quero ler com vocês um versículo, porque depois de toda a negação, o Senhor Jesus chega, e eu quero ler na versão NVI, porque ela traduz para nós algo singular, que Jesus fala com ele logo depois do encontro com Jesus ressuscitado. Por isso que ele crê que Jesus ressuscitou dos mortos, que ele viu. E ele fala, depois, João 21:15, depois de terem comido, perguntou. Jesus trouxe ali ele para a fogueira com os peixinhos e o pão, e ele deixou os peixes que ele tinha pescado lá, e perguntou Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de João, ama-me mais do que a estes outros? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele disse, apacenta meus cordeiros. Eu trouxe essa versão, irmão, porque ela mostra uma singularidade na diferença entre a palavra daquilo que Jesus disse e daquilo que Pedro disse. O amor expresso por Jesus é o amor, na etimologia da palavra, que significa ágape, um amor incondicional. E nós vimos na vida de Jesus que para se amar é necessário ter coragem, para se pescar homens é necessário ter coragem. Mas o verbo que Pedro usa na hora que ele fala, se tu sabes que eu te amo, é o fileu. É aquele amor que nós expressamos por amigo, às vezes tem algum interesse, não é um amor incondicional, é um amor que exibe condição. E talvez você me pergunte, mas qual que é a diferença disso? É que para se pescar homens, em 1 João capítulo 2, versículo 6, fala que se nós quisermos sermos como o mestre, devemos andar como ele andou. Em Filipenses 2, versículo 15, fala que embora não sendo Deus, tendo a mesma atitude que Cristo Jesus, que embora sendo Deus não se apegou a isso, mas se tornou servo e se lançou à cruz, sendo obediente até a morte, para que ele pudesse ser exaltado e tendo nome sobre todo nome. Aquele que está de Filipenses 2, ao 5 ao 11, que expressa o verdadeiro amor incondicional.
Pedro não está ligando com quem ele está falando, ele só quer levar o nome, ele está com fome e sede, ele não nega mais. Por quê? Porque ele teve uma experiência. E nos processos dolorosos da nossa vida, nós não reconhecemos a mão de Jesus. Mas saiba, irmão, saiba, minha irmã, que Deus está trabalhando ao seu favor nesse exato momento, apesar de tudo que você não reconhece, apesar dos nossos erros, nós podemos aprender com os erros, assim como Pedro aprendeu que não deveria mais negar, sabia quem era Jesus, confessou o seu amor diante a ele, teve uma restauração e teve um propósito lindo, conduzido pelo Espírito Santo, como eu comecei lendo na palavra. Há um processo onde pessoas foram tocadas pelo nome de Deus, libertas, curadas e salvas. O seu testemunho foi real, a sua experiência foi real, e todos nós podemos ter isso diante do Senhor. Todos nós. É só mudarmos os nossos caminhos e começarmos de fato a crer, a colocar a nossa fé em ação. E a mensagem hoje é essa, meu irmão, coloca a sua fé em ação. Coloca a sua fé em ação, minha irmã, que no final de tudo, você saberá que o Senhor sempre esteve com você e o Cordeiro tem sim uma recompensa para todo sacrifício, para toda renúncia. Cada escolha é uma renúncia. Que Deus abençoe vocês, que vocês possam ficar com essa breve mensagem. A paz do Senhor Jesus esteja com todos. Tchau, tchau.